Olha só, eu vou ter que fazer um adendo antes de entrar nessa última parte. Eu acho que vocês perceberam no vídeo quando eu passo pela palavra, pela ser para a morte. O ser para a morte é do Heidegger. O Heidegger é um autor controverso. Ele era namorado da Hannah Arendt, mas ao mesmo tempo ele era tido como nazista, e ao mesmo tempo Lacan usa o Heidegger, por exemplo, o conceito de aletheia, ele tira do Heidegger, o desvelamento. E aqui ele fala no ser para a morte, no parágrafo 43, no final, quando ele diz: portanto, supondo-se que tenha reduzido todos os artifícios de seu eu para chegar ao, entre aspas, ser para a morte, nenhum outro saber, quer imediato ou construído, poderá ter sua preferência para que ele o transforme num poder, mesmo que não seja abolido por isso. Então, eu vou ler. Eu peguei de uns autores que se chamam Giovanni Reale e Dario Antiseri, História da Filosofia, volume 6, de Nietzsche, a Escola de Frankfurt, São Paulo, Paulus 206, página 211. Eu vou ler para vocês o Ser para a Morte, porque é realmente importante. Ele diz assim: a morte não é de fato uma simples presença que ainda não foi atuada, não é um falar último reduzido ad minimum, quer dizer, ao mínimo, mas é, antes de tudo, uma iminência que ameaça. Porém, pode ameaçar o ser aí, por exemplo, também uma viagem, uma explicação com outros, a renúncia a algo que o próprio ser aí pode ser. Possibilidades estas que pertencem ao ser aí e que se baseiam no ser com os outros. A morte é uma possibilidade de ser que o próprio ser aí deve sempre assumir por si. Na morte, o ser aí ameaça a si próprio. Nessa possibilidade, isso ocorre para o ser aí puramente e simplesmente por causa do ser no mundo. A morte é para o ser aí a possibilidade de não poder mais ser aí. Como nessa possibilidade o ser aí ameaça a si próprio, ele é completamente remetido ao próprio poder ser mais próprio. Essa possibilidade absolutamente própria é incondicionada e, ao mesmo tempo, a extrema. A morte é a impossibilidade mais própria, incondicionada e insuperável. Como tal, é iminência ameaçadora específica. Esta possibilidade mais própria, incondicionada e insuperável, o ser aí não a cria acessória e ocasionalmente no discurso de seu ser. Se o ser aí existe, não tem nenhum conhecimento, entre aspas, explícito e teórico de estar entregue à morte e que essa faça parte do seu ser no mundo. O ser jogado na morte se lhe revela de modo mais originário e penetrante na situação emotiva da angústia. A angústia diante da morte é a angústia diante do poder ser mais próprio, incondicionado e insuperável. A angústia não deve ser confundida com o medo diante do falecimento. Ela não é de modo nenhum uma tonalidade emotiva de depressão contingente, casual, à mercê do indivíduo.
Enquanto situação emotiva fundamental do ser aí, ela constitui a abertura do ser aí ao seu existir, como ser jogado no poder ser mais próprio, incondicionado, insuperável, a se aprofundar a diferença em relação ao simples desaparecimento, ao puro deixar viver e à experiência vivida do falecimento, a experiência vivida entre aspas. O ser para o fim não é o resultado de uma deliberação repentina e irregular, mas faz parte essencial do ser jogado, do ser aí, tal como se revela em um outro modo na situação emotiva. A interpretação pública do ser aí diz: morre-se. Mas como se alude sempre a cada um dos outros e a nós na forma do ser anônimo, subentende-se, de vez em quando, não sou eu. Com efeito, o ser, esse ser condicional, é o ninguém. O morre é de tal modo nivelado a um evento que certamente se refere ao ser aí, mas não concerne a ninguém propriamente. Nunca como neste discurso a respeito da morte, torna-se claro que o palavreado é acompanhado sempre do equívoco. O morrer que é meu, de modo absolutamente insubstituível, confunde-se com um fato de comum acontecimento que sucede ao ser condicional. Esse discurso típico fala da morte como de um caso, entre aspas, que tem lugar continuamente. Ele faz passar a morte como algo que é sempre já, entre aspas, acontecido, ocultando seu caráter de possibilidade, portanto, as características de incondicionabilidade e insuperabilidade. Com esse equívoco, o ser aí coloca-se na condição de perder-se no ser, justamente em relação ao poder ser, que mais do que qualquer outro constitui seu si próprio em relação ao ser para a morte mais próprio. Existindo para a própria morte, ele, o ser aí, morre efetiva e constantemente até que não tenha chegado ao seu próprio falecimento. Que o ser aí morra efetivamente significa, além disso, que ele já sempre decidiu, de um ou outro modo, quanto a seu ser para a morte. O desvio cotidiano e degenerativo diante da morte é o inautêntico, grifado aí. Mas a inautenticidade tem na sua base a autenticidade possível. A inautenticidade caracteriza um modo de ser em que o ser aí pode extraviar-se, e no mais das vezes se extraviou, mas no qual não é obrigado a se extraviar necessária e constantemente. Achei importante que vocês conhecessem essa posição, porque essa posição do ser para a morte, Lacan vai usar ela muito e vai usar nesse sentido. Por isso eu busquei esses autores. Bom, agora sim a gente finaliza, porque eu estava devendo essa do parágrafo.